Ai, tive que tomar um engove para poder fazer essa live de hoje, porque eu não aguento assistir essa turma da esquerda, mano. Não aguento assistir. Como se eu tivesse conversando com um câncer. É horrível. Eu me sinto mal. Ah, vontade de tomar um engove, de tomar um negócio para você aliviar um pouco, né? Porque fica pesado, fica um negócio. Não sei se vocês têm essa sensação também. Você fica vendo o vídeo do Lula, vídeo do Dirceu, começa a dar um embrulho, sabe, no estômago. E umas criaturas que você imaginou que a vida já tinha levado, aí volta. É igual exatamente aquela situação do cara que está fazendo um tratamento de câncer. O Brasil estava fazendo um tratamento de câncer. Aí ficou curado. Aí agora foi fazer um exame, aí teve remissão. Você está vendo que teve células cancerígenas que estão de novo circulando na sociedade. Esse é o sentimento que eu tenho ao ver o discurso do José Dirceu na Câmara dos Deputados. Mas tem que lembrar que foi um discurso digno para a Câmara. Tá no nível da Câmara. Tá no nível deles. Merecer, a Câmara merece esse tipo de visita. Merece, merece. Merece esse tipo de visita. Tá bem no nívelzinho da Câmara. Lembrar que Câmara que ele foi discursar? A Câmara que aprovou a prisão do Daniel Silveira, a Câmara que aprovou o calabouço fiscal, aquela reforma tributária, sem entender psirocas do que significava aquilo. Cara, ela merece. Mereceu. Estava entre os seus. Ah, ele estava no Senado? É o prédio, é o Congresso. Errei, é o Congresso. Então, ele estava entre os seus. E saudoso, ele falou que ele merecia estar lá. E você olha, logo no começo do vídeo, quando você olha quem está dando boas-vindas para ele, né? Quem tá dando boas-vindas. Vocês vão ver quem dá boas-vindas para ele e tal, e depois as falas finais. O que, que a gente vai fazer hoje aqui? O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar o discurso dele e a gente vai comentando devagarinho uns pedacinhos, né? Porque essa galera mora em outro planeta, né? Vive em Nárnia. Chega em casa, eles abrem a porta do armário e entram num mundo encantado de Nárnia. Beleza, mas a gente não pode esquecer que o Dirceu é um cara que acompanhou toda a luta política brasileira aí desde os anos 60. É um cara que está aí há 60 anos respirando política, bastidores. É um cara perigosíssimo. Lembra que eu falei? É uma célula cancerígena que circulou todo o organismo brasileiro aí durante 60 anos. Ele conhece um monte de outras células, um monte de bactérias, um monte de vírus. Ele conhece todos os órgãos do corpo chamado Brasil, dessa pátria que a gente tenta defender. Ele conhece tudo de cabo a rabo. Ele estava lá desde os anos 60. Ou seja, ele é um cara inteligente. Ele é um cara disciplinado, né? Vocês lembram da delação do Dirceu? Não lembra, não? Não teve. Ele aceitou tudo que aconteceu com ele, quietinho, quietinho, quietinho. Falou nada. Sabe por quê? Dirceu, codinome Daniel, é major do exército cubano, formado lá. Nunca deu baixa. O Olavão falava sempre isso. Nunca deu baixa do exército cubano. E ele fala: eu sou um cubano brasileiro. Então, é um cara preparado, é um cara inteligente, um cara calmo, com toda a parte emocional controlada, sossegado, conhece todo mundo,
da Mumunha, conhece tudo. Ele é daqueles cabeça branca que a gente fala, que é a galera comunista da antiga, com as ideias mofadas, essas ideias velhas que não deu certo em lugar nenhum, tá tudo com ele. Ele não se atualizou, não. Então, ele é 500 vezes mais perigoso que um Lula. O pessoal tá falando, o Dirceu vai vir deputado federal. Eu falo, não acho que não. Se ele tiver de novo a possibilidade dele se candidatar, a elegibilidade dele voltar, se o PT tem alguém para substituir o Lula, quem vocês acham que seria o candidato para substituir o Lula? Você acha que o Zé Dirceu vai se queimar com deputado federal? Senado. Esse cara está trabalhando para voltar ao plano antigo. Antes da Dilma, quando o Dirceu caiu por conta e graça do Roberto Jefferson, o Zé Dirceu era o plano A do PT para substituir o Lula. Como o Dirceu caiu, mensalão, aquelas porra toda, tiveram que sacar do bolso alguém rápido e veio a Dilma. A Dilma não era o plano do PT. E vocês viram pela performance dela que, puta merda. Nossa Senhora. Então, o plano do PT sempre foi o Dirceu como substituto do Dilma, do Dilma, né? Da continuidade lá, o governo do Dilma. E agora ele está lentamente voltando. É uma criatura que carrega em si um mistério, que é o seguinte: o grande mistério é: o cara não trabalha há 20 anos, continua rico, deu uma festa de aniversário aqui em Brasília, faraônica. Aí você se pergunta: da onde vem esse dinheiro? Eu me pergunto. Porque se o palhaço ficar sem trabalhar 2, 3 meses, eu já tô na rua vendendo laranja no sinal, mano. Acabou o dinheiro. E essa galera vive 20 anos nababescamente. Por quê? Como? Como que eles conseguem? Eles deveriam abrir uns cursos online aí pra gente, né? Dar uma olhadinha e ver, porra, vamos seguir a dica, tá? Então aí uma onda tão grande aí de curso, né? Vamos seguir a dica, porra. Vamos dar a dica. Compartilha, Dirceu. Como é que você faz para se sustentar, né? E ainda continuar nababescamente vivendo, sem carências, né? Mas antes da gente escutar o Dirceu falando, vou dar um tempo para todo mundo tomar a sua dose do Engove. Ninguém merece, numa quarta-feira idílica, de manhã, de um tempo lindo, sol de fora, você dá de cara com esse tipo de célula. Ah, é duro. Vamos dar uma olhada um pouquinho na história, que eu fiz um pequeno excerto aqui, de um pouquinho da história do Dirceu do passado, só para a gente saber com quem que a gente está falando, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. Deixa eu trazer aqui uma coisa interessante. Aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui a tela, porque agora que eu estou arrumando aqui, correria. Opa! Coçando o nariz. Aí, beleza. Agora aí, deixa eu arrumar aqui para ficar tudo bonito. Pessoal, quem não tiver Engove pode tomar um Dramin. Dramin também ajuda, um Saleno, né? Aquele salzinho Eno ajuda também, bom. Saleno, deixa eu ver aqui. Ajustar aqui a telinha para a família ver, ok. Saleno ajuda bastante também, vamos lá. Vamos lá, a letra tem que caber aqui para poder ler, é uma merda, né? Fica pequenininha ali. Agora vai. É uma pena, mas eu vou ler aqui rapidamente. Isso aqui são pequenos trechos que o chupacabra aqui, o palhaço, tirou de um livro chamado A Verdade Sufocada, lá do Ustra, que conta várias histórias lá do período do passado.
E conta assim, ó, de uma maneira seca. Não é uma obra literária, não é uma coisa de historiografia, não. É um relato de uma testemunha seca. Então, esses excertos aqui saíram do A Verdade Sufocada, saíram ó, aqui embaixo tem as fontes, ó. Do Ternuma, que era o Terrorismo Nunca Mais, né? Do Projeto Orville, que é livro ao contrário, que são a descrição de todas as tentativas de tomada de poder no Brasil. E o Projeto Orville tinha sido organizado pelo Tenente-Coronel Lício Maciel e o Conegundes, conheci os dois. E também com trechos do antigo site, o finado site Mídia Sem Máscara, que era do Olavão, que foi sequestrado, e isso é uma outra história. Mas vamos lá. Vou começar aqui com um pequeno trecho, né? Já começou a fazer o efeito aí? Começou o efeito do engove aí, galera? Vamos lá, vamos lá. Em 1964, José Dirceu tinha 19 aninhos de idade. Nessa época, ele era estudante secundarista em São Paulo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E participava do movimento estudantil filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. O seu líder era Carlos Marighella. Por que essa introdução é interessante? A gente vai pegar o histórico do cara e depois a gente vai escutar o vídeo e vamos ver se ele, como é que ele se refere à própria história. Será que ele fala do seu passado? Das coisas que ele fez? Do que o grupo dele fez? Né? Aristóteles já dizia. E isso é toda a base do vídeo de hoje. Aristóteles. Ele dizia o seguinte: nunca interprete um político pelo que ele escreve ou pelo que ele fala. Sempre pelo seu passado e as suas alianças. Você vai saber quem é esse cara pelo passado dele, pelas alianças dele. Então, vamos ver o passado. O passado fala de algumas alianças também. Então, o que ele fala hoje tem pouca importância, mas é relevante para você capturar algumas coisas que escaparam ali daquele discurso, né? Então, vamos seguir aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, enquanto eu continuo aqui, não esqueça de curtir. Você já está aqui, dá uma curtida, compartilha, joga nos grupos da família, fala, ó, o palhaço tá desnudando de seu lá, vocês vão perder? Traz o pessoal para ver aqui, beleza? Então vamos lá. O líder do cara era o Marighella. Marighella. E ele logo aderiu à corrente revolucionária criada dentro do PCB para defender a luta armada. Coisa da democracia, né? Imagina se eu fizer isso hoje, né? Eles fizeram e acham aquilo lindo, maravilhoso, né? Vamos lá. No final de 66, ele ingressou na ala Marighella, que, um ano depois, se chamaria Agrupamento Comunista de São Paulo, a famosa ACSP. Em 68, Dirceu era presidente da que é a União Estadual, perdão, é a nacional não, estadual. Era presidente da União Estadual dos Estudantes e insuflava os jovens a pegarem armas. No dia 2 de outubro, foi um dos líderes do conflito no qual se envolveram na rua Maria Antônia 1.000 universitários da Faculdade de Filosofia da USP e do Mackenzie. Os alunos da USP, em São Paulo, maior centro estudantil de esquerda da época até hoje, no passado, no futuro, no presente, na quinta dimensão do Brasil, a USP, em qualquer situação, é sempre um grande centro esquerdista. As piores coisas que apareceram em São Paulo. Não posso falar. Então, os alunos da USP, São Paulo, o maior centro estudantil de esquerda da época, organizaram um pedágio para arrecadar dinheiro para a Uni.
Revoltados com as badernas constantes provocadas pelos esquerdistas, os alunos da Mackenzie, situado na mesma rua, ao negarem a extorsão na rua, ao negarem a suposta contribuição, foram atacados e revidaram. Os estudantes transformaram a Rua Maria Antônia em um verdadeiro campo de batalha. Saldo: o estudante secundarista José Guimarães foi morto com um tiro na cabeça. 10 outros feridos e 5 carros oficiais incendiados. Incendiados. Com todo esse clima, em 12 de outubro, a UNE realizou em Ibiúna, no interior de São Paulo, o seu 30º congresso. Informada por telefone, a polícia cercou e prendeu os participantes. No congresso estavam presentes diversos padres e seminaristas. Tito de Alencar Lima, Domingos Figueiredo Esteves Guimarães, Luiz Felipe Raton Mascarenhas, Anastácio Hort, Eloy Alfredo de Pietá e Antônio João. Foram enquadrados 712 estudantes em inquérito policial militar. Apenas 10 tiveram prisão decretada, provavelmente porque já tinham antecedentes criminais. Foram presos, entre outros, Vladimir Palmeira, Franklin Martins, Luiz Gonzaga Travassos da Rosa, Helenira Rezende e José Dirceu. A prisão de Dirceu por ocasião do Congresso da UNE impediu por uns tempos que continuasse fisicamente a participar das agitações de rua, mas não o impediu de continuar, mesmo preso, a insuflar os jovens. Do presídio, acompanhou a transformação do ACSP em ALN, Ação Libertadora Nacional, uma das mais violentas organizações terroristas que atuaram no Brasil, até ser, entre outros, trocado pela vida do embaixador dos Estados Unidos, que foi sequestrado, e o pedido de resgate incluía a libertação do Dirceu. Hoje, passados 49 anos, à época do livro, pode-se afirmar com certeza que os jovens foram levados à violência pela ação constante de infiltrados em seu meio. Os comunistas começaram doutrinando os secundaristas mais maleáveis e prosseguiram no meio universitário, induzindo-os a militar em organizações subversivo-terroristas, levando muitos à prisão, outros ao exílio e alguns à morte. Em 5 de setembro de 69, Zé Dirceu, menos de um ano depois da sua prisão em Ibiúna, foi um dos 15 militantes comunistas banidos para o México em troca da vida do embaixador dos Estados Unidos sequestrado pela ALN e o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Chegando ao México, seguiu para Cuba, onde participou de cursos de guerrilha, fazendo parte do Terceiro Exército da ALN, ou Grupo da Ilha, ou ainda Grupo Primavera. Dirceu, vulgo Daniel, sempre foi vinculado ao agrupamento comunista, que depois se transformou na ALN. Em Cuba, passou a fazer parte do grupo dissidente que, de volta ao Brasil, fundou o Molipo. No total, José Dirceu permaneceu em Cuba durante 18 meses, quando teria feito uma operação plástica nos olhos e no nariz. No período em que esteve em Cuba, voltou várias vezes ao Brasil, clandestinamente, com documentos falsos entre 71 e 73. A revista Isto É, em 15 de 12 de 2004, publicou o seguinte sobre as declarações de José Dirceu
a revista. Dirceu já recomeçou do zero várias vezes e teve tantos nomes falsos que nem ele se lembra. Uma identidade falsa entre 71 e 73, seu primeiro retorno ao Brasil na clandestinidade, vários codinomes e passaporte argentino. No recomeço, fez treinamentos militares e de clandestinidade. Ele diz o seguinte: construí uma história, levei 6 meses para isso. Você atua quase como um ator, se não, é morto. Passei a entrar e sair do Brasil com arma, informação e documentos. Relembra. José Dirceu só voltou definitivamente ao Brasil, como sempre, clandestino, em abril de 75, quando a luta armada já havia terminado. Com o nome falso de Carlos Henrique Gouveia de Melo, radicou-se em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, como caixeiro viajante. Essa região foi selecionada pela inteligência cubana para fazer parte do currículo dos cursos de guerrilha ministrado aos brasileiros, seja para atender aos interesses de José Dirceu, seja pela localização estratégica da área, seja pela facilidade de acesso, homicídio, dispersão, fuga e acesso a outras áreas, seja pela possível existência na época de uma estrutura de apoio que recebesse e desse segurança a José Dirceu, seja ainda pela conjugação desses e de outros fatores a serem considerados. Em Cruzeiro do Oeste, com documentos falsos, casou-se com Clara Becker, com quem teve um filho. Somente depois da anistia, em 79, sua mulher tomou conhecimento da sua verdadeira identidade. José Dirceu, até junho de 2005, era o chefe da Casa Civil e o homem forte do PT no governo Lula. Com o escândalo nos Correios e as denúncias do Mensalão, propinas que seriam usadas para a compra de apoio ao governo, pediu demissão do cargo e voltou à Câmara, onde, como peça-chave do esquema, segundo o deputado Roberto Jefferson, do PTB, foi inquirido na CPI instalada para apuração de possíveis irregularidades. Em 30 de novembro de 2005, por 293 votos a favor, teve seu mandato cassado pelo plenário da Câmara e perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Na realidade, ele terá de esperar 10 anos para poder concorrer. Lembra de quando foi escrito no passado. Receio que ele não tenha paciência e principalmente bom senso e tente, apoiado por seus antigos camaradas de armas, inspirado no seu ídolo e amigo Fidel Castro, a chegar novamente ao poder através da luta armada. O que me preocupa são suas declarações transcritas no artigo do historiador Carlos Azambuja. Sou um cubano brasileiro, publicado em Mídia Sem Máscara em 2006. No início de abril de 2003, José Dirceu voltaria ao assunto declarando que a geração que chegou ao poder com o presidente Lula deve muito a Cuba. Lembrou que, nos anos seguintes do regime militar, a esquerda teve a solidariedade de Cuba com a sua mão amiga e o seu braço forte. Eu já vi essa expressão em algum lugar. A geração que chegou ao poder com Lula é devedora de Cuba e me considera um brasileiro cubano e um cubano brasileiro. José Dirceu, em um seminário do PT realizado em abril de 89, às vésperas da eleição presidencial, já vislumbrando uma vitória de Lula, recordando-se do treinamento militar que recebeu em Cuba, com o nome de Comandante Naniel, disse: em vez de comandar uma coluna guerrilheira, o grande sonho da minha vida, vou ter que comandar uma coluna de carros oficiais em Brasília. E aqui algumas das ações realizadas pelo seu grupo, tanto a AC, Molipo, ALN, ações realizadas por esse cara, que daqui a pouquinho a gente vai ver o discurso dele. Vamos lá. Assalto ao supermercado ao Barateiro, na rua Clodomiro, Amazonas. Assalto à PUC, na rua Monte Alegre. Assalto ao supermercado Morita. 2 assaltos ao supermercado ao Barateiro. Novo assalto, isso tudo em 71.
ao supermercado Albarateiro, na rua Clodomiro, Amazonas. Assalto à escola Edu Cabrais, lá no bairro do Ipiranga. Assalto ao 37º cartório do Registro Civil para roubar documentos. Assalto à agência do Ministério do Trabalho. Assalto à firma Kelmac de Barra Funda. Assalto a um caminhão da Swift, né? Novo assalto ao supermercado Morita. Assalto à agência do Bradesco na rua César Castiglione Júnior. Panfletagem armada em Santo André. Assalto ao Hospital Pamplona. Assalto a uma casa de aparelhos de plastificar na Lapa. Panfletagem armada no bairro da Sapopemba. Assalto a um posto de identificação na rua Doutor Erasmo de Assunção, número 31. Assalto, incêndio e roubo de armas de uma rádio patrulha em São Caetano do Sul, onde o soldado da Polícia Militar de São Paulo, Norival Siciliano, foi ferido gravemente com um tiro no abdômen. Atentado à bomba no consulado da Bolívia, causando ferimento grave em 10 pessoas, inclusive um menor de idade. Propaganda armada com o incêndio de um ônibus da Companhia de Transportes Urbanos. Na ocasião foi morto o cabo da Polícia Militar de São Paulo, Nelson Martinez Ponce, com uma rajada de metralhadora disparada por Ailton Adalberto Mortati. Assalto ao restaurante Beer Hall, em Moema. Atentado fracassado com bombas incendiárias no Mapping, grande loja de departamentos. Assalto a um posto de identificação em Santo André. Atentado com incêndio a um ônibus na Vila Brasilândia. Assalto, incêndio e roubo de armas contra a Rádio Patrulha, prefixo 02. Assalto à fábrica de perucas Dejan. Atentado à bomba e hasteamento da bandeira Marighella no prédio do jornal A Gazeta, na Avenida Paulista. Bomba, felizmente desarmada, no interior de um veículo abandonado na rua João Moura. Assalto à indústria de máquinas AMF. Atentado à bomba contra o escritório da ESSO, na rua Pedro Américo. Atentado à bomba contra a loja da Sears, na Água Branca, em São Paulo. Assalto, incêndio e roubo de armas contra a Rádio Patrulha de prefixo 10, no Largo Senhor do Bonfim, Parque das Nações. Expropriação de um automóvel Volkswagen em Perdizes. Assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais, no interior das Faculdades Metropolitanas Unidas. Atentado à bomba contra o consulado americano, na rua Padre João Manuel. Discurso gravado e divulgado na cidade universitária através do alto-falante de uma Kombi. Panfletagem armada na favela Vila Palmares. Assalto à agência da Light, na rua Siqueira Bueno. Assalto a uma loja de roupas na rua Chavantes, no Brás. Ano de 72. Calma, isso foi só um ano só. Calma, tem um outro ano, 72. Ao tentar roubar um carro, Lauriberto José Reis e Márcio Beck Machado mataram o primeiro sargento da Polícia Militar de São Paulo, Thomas Paulino de Almeida, com uma rajada de metralhadora. O Molipo começou a cair já em 5 de novembro de 71, com a morte de José Roberto Arante de Almeida, em tiroteio com agentes do DOI-CODE, na rua Cervantes, número 71, em São Paulo. Em fins de 72, a organização praticamente já não existia. Fontes do Ternuma, do Projeto Orville, organização Tenente Coronel Lício Maciel, brabo, bruto. Lício Maciel tomou um tiro no rosto na guerrilha do Araguaia de uma amiga da Dilma, que estava rendida no chão. Ela pegou a pistola de um cara que estava do lado, na coxa do cara, e deu um tiro na cara do Lício. Lício sobreviveu. Tem uma cicatriz no meio da cara. E fonte também aí, mídia sem máscara, direto, né, da Olavosfera. Né? Beleza? Então vocês viram aí a criatura idílica, né? A criatura sensacional que fez o denominado discurso. Né? Então você vê que Aristóteles, passado e alianças, falam mais do cara do que o que ele está dizendo. Mas vamos ouvir aqui agora o que ele disse nesse discurso, que a imprensa está falando assim, discurso histórico de seu, discurso maravilhoso. O pessoal tá assim,
se acabando em lágrimas, assim, nas redações. Ai, que coisa linda. Ele lembrando da democracia. Você vai nos comentários do vídeo, o pessoal, meu Deus, que aula de história, que aula sensacional. E o palhaço olhando assim falou: porra, o cara é um ator, mano. O cara é um ator, mano. O cara é bom, hein? Esse cara é bom, hein? E super calmo, super sereno, tal. É um cara, é do amor, completo do amor, completo. Aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no vídeo aí, né? Vamos dar uma Com muita olhadinha. honra, passo a palavra para o deputado federal José Disseu. Senador Randolph, Maria Tereza, primeira-dama do Brasil, João Vicente, Mara Luchetti. Eu, quando recebi o convite do senador Randolph, quase não aceitei, porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela 3ª vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Aí, vamos lá, vamos lá. Vocês viram quem convidou ele para falar foi o Randolph, né? Que deve ter acontecido nessas mega festas que acontecem em Brasília, né? Teve o aniversário dele, do Dirceu. O Dirceu tá começando a aparecer na mídia, tá dando um monte de entrevista, tá começando a ganhar de novo projeção. O Dirceu conhece todo o submundo, todas as mumunhas, conhece tudo. E o pessoal tem medo e respeito pelo Dirceu, né? Então, convidado a falar ali pelo Randolph, né? E ele fala agora que João Goulart merecia que ele fosse ali no Congresso. João Goulart, aquele presidente do Brasil que fez um monte de merda e levou um pé na bunda do Congresso Nacional, tá? Do Congresso Nacional deu-lhe um pé na bunda, né? Ficou rico. Ficou rico. Vocês sabiam? O João Goulart entrou no governo pobre, seu rico. Esses mistérios. Mistérios, assim. Mistérios. Mas vamos seguir aqui. Não vou falar de Goulart, não. Mas ele falou que está lá presente em homenagem ao Goulart. O Goulart merecia. Talvez, pela o que é o Congresso Nacional hoje, mereçam o Goulart e mereçam o Dirceu mesmo, né? Então, estão entre os seus. Quero prestar essa homenagem a essa figura fantástica da nossa história, que foi João Goulart. Vamos lembrar que João Goulart foi impedido de continuar no Ministério do Trabalho por causa do salário mínimo. E vamos lembrar que o nosso povo trabalhador, a nossa classe trabalhadora, votou no PTB em sua maioria de 46 a 64. E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade. Olha a construção do argumento que ele vai fazer agora. Primeiro ele falou do João Goulart, salário mínimo e tal. Ele tinha dado uma ideia várias ideias, né, de salário. Aquela porra não funcionou em lugar nenhum, não funciona até hoje no Brasil, né? Aí chutaram ele de lá por causa das ideias malucas que ele tinha. E depois, pior que a própria turma adotou as ideias dele. Foi uma merda, cara, uma merda. Beleza. Mas aí ele vai falar agora que 64 não teve apoio popular. Marcha pela família com 1 milhão de pessoas na rua não é apoio popular para ele. Para ele. Aí tu vai ver os argumentos que ele coloca sobre o que é um apoio popular. Vamos lá. Verdade que a ditadura perdeu as eleições para governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. Olha só. A regra eleitoral da época criou a coisa do domicílio eleitoral para evitar, por exemplo, que um cara lá do Amazonas viesse de paraquedas para ser candidato em São Paulo.
Falou, cara, você tem que ter o domicílio eleitoral, você tem que estar na região. Inclusive é um princípio do próprio de voto distrital puro, né? E é um princípio abraçado até hoje pela nossa república do domicílio eleitoral, né? Você tem que ter para você se candidatar por lá, senão vira uma zona. Beleza. Aí ele considera que isso foi um golpe, porque vários candidatos queriam se candidatar, assim, o cara lá do Amazonas, ninguém no Amazonas gostava do cara, e ele tinha uma vida política em São Paulo. Aí o cara queria se candidatar por São Paulo, mas tinha a regra do domicílio eleitoral. Aí ele não podia, porque lá na terra dele, da onde ele saiu, ninguém dava valor ao cara, o cara não conseguia se eleger. Aí tá, isso aqui demonstra, na visão do Dirceu, que a 64 não teve apoio popular. É o primeiro evento que ele coloca. Isso demonstra, domicílio eleitoral demonstra que eles não tinham apoio popular. Vai entender, né? Perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Aí vamos lá. O regime fez merda, acabou com a eleição, baita merda, não tinha que acabar com a eleição. Impõe a censura e a repressão. Agora, vocês viram ele comentar alguma coisa sobre essa leitura inicial que eu fiz? Quando ele coloca a tal da repressão? Vocês acham que ele deveria continuar tendo a liberdade de sair assaltando todo mundo, assaltando um monte de banco, assaltando um monte de gente, livremente, que não deveria ter nenhum tipo de repressão? A isso ele dá o nome de repressão política. O fato de você estar assaltando, matando pessoas, expropriando, assaltando, né? Aí surge a repressão, que é o Estado defendendo a sociedade. Eles chamam de repressão, né? Fez merda o regime, um monte de merda. Eu conto um monte, se vocês quiserem aí. Mas isso que ele está falando não é argumento. Ele lembra que ele está construindo argumento para demonstrar que 64 não teve apoio popular. E a gente tem que separar. 64, 31 de março é uma coisa. O regime é outra. Cada presidente tem seus méritos e deméritos depois, como aconteceu, tá? O evento da virada é outra coisa, completamente diferente. Do Olímpio Mourão, a gente falou ontem, do Médici, lá na Man, o Castelo Branco Aparecido, isso é outro evento, completamente diferente. O regime e a período de presidência de cada um deles. Beleza? Vamos seguir aqui que ele está construindo um argumento para demonstrar que não houve apoio popular em 64. Já errou 2 aqui. Mas o povo resistiu. Primeiro os estudantes, depois os jornalistas, os intelectuais, os artistas, depois os trabalhadores, com as greves de Contagem e de Osasco como símbolo. A ditadura ia cair nas ruas, até porque tinha se iniciado uma resistência armada no país. Aí veio o acionário número 5. E veio... Aí você vê como que ele já avançou na história. Ele não está falando mais de 64. Ele já está lá na frente na história. Tá? E já está distante historicamente do que ele estava argumentando como ausência de apoio popular. E ele agora coloca como uma greve, apoio de trabalhadores, como símbolo de apoio popular. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso é interesse salarial, coisa de sindicato, coisa do emprego ali, relações de trabalho, que aí você tem os movimentos sindicais e a reação daqueles trabalhadores ali. Isso não tem nada a ver com apoio popular. Mas ele já citou ali, luta armada. E ele traz a luta armada como símbolo de apoio popular. E ninguém apoiava essa merda. Mas vamos seguir. Veio o terror, a repressão, a ditadura nua e crua. Mas, em 74, o povo derrotou a Arena. Nem o MDB esperava o resultado eleitoral. 16 de 21 senadores e 44%
da Câmara dos Deputados. O que os militares fizeram? Fizeram um pacote de abril. E assim mesmo, perderam as eleições de 78. Em 78, o MDB ia eleger no colégio eleitoral o presidente. Eles mudaram as regras do colégio eleitoral. Mas Aqui é uma coisa interessante, você vê. No meio do período que ele fala que a ditadura estava mais às claras, ele está trazendo como notícia, como uma coisa interessante, que os partidos que apoiavam o governo, o regime, né, perdiam eleições. Eu, olhando a situação, eu falo assim, porra, peraí. Você acabou de me falar que tava uma baita de uma ditadura insuportável. Agora você está me dizendo que o governo permitia eleições? Aconteciam eleições? E candidatos da oposição podiam se candidatar? Diferente da Venezuela, do Brasil, da Nicarágua e da Rússia, a oposição conseguia ter partido, conseguia se candidatar? Teve alguma multa para partido de oposição nessa época? Quem questionasse a eleição era preso? Nada. Nada. Parece que a vida estava seguindo num nível de repressão, eu acho que um pouco abaixo do que vocês contam nos livros e nos seus relatos, né? Porque tá melhor do que hoje. Eu tô achando que tá melhor do que hoje, vocês não estão achando, não? E isso eles chamam de ditadura, mas vamos seguir aqui. A Uni foi reconstruída e surgiu um fator determinante na história do nosso país, a classe operária industrial que tinha sido criada no Brasil pela industrialização na sua segunda fase, a indústria pesada, a indústria química. Essa classe operária se levantou no ABC, surgindo a liderança. Aqui tem um ponto interessante, né? Você vê como a República atrasou o Brasil. A Revolução Industrial no planeta, Europa e tal, é século XVIII. Ela começa a chegar no Brasil século XIX. Aí tivemos o evento da República, o Brasil deu uma amortecida tão grande que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve que vir aqui para ajudar o Brasil a construir a refinaria ali de Volta Redonda. Refinaria não, siderúrgica de Volta Redonda. Para poder mandar aço para os Estados Unidos fabricar navio, tanque, munição, esse tipo de coisa lá para a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil continuou atrasado. Depois da Segunda Guerra Mundial, o BNDES americano, que é o Exim Bank, teve no Brasil de volta. Os caras estavam assim, o americano estava inconsolado, assim. Falou, cara, como é que pode, cara? O Brasil é uma potência, você tem população, você tem boa instrução, você tem recursos infinitos aí de várias situações, um baita litoral, país continental, mas uma zona. Os americanos vieram aqui para fazer todo o mapeamento de todos os gargalos industriais do Brasil. Todos os gargalos. Isso aí, final dos anos 50, por ali. E ainda deu dinheiro para o Brasil resolver esses gargalos, esses problemas todos, e falou o seguinte, olha, eu vou dar uma parte, mas você vai ter que entrar com uma outra parte, que eu não sou babaca, eu não sou otário de ficar te mandando dinheiro. Aí já é uma zona. Se eu mando dinheiro, eu só viro uma zona com dinheiro. Agora, vocês vão ter que fundar aí uma empresa, alguma coisa, possivelmente um banco diferente, um banco que faça gestão financeira e gestão de projetos, para acompanhar todos esses projetos, para desatar cada um dos nós da logística e que faça o Brasil caminhar rumo finalmente a Revolução Industrial, que começou no século XVIII, eu já estou no século XX, porra! Aí surgiu o quê? O BNDE, sem o S. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para fazer o controle dos projetos e da grana, para tirar os nós aí. Aí o Brasil deu um salto em várias áreas aí industriais, aí surge a Álcalis, surge um monte de indústria aí pelo Brasil em todo, petroquímica, surge um monte de coisa,
com a ajuda dos americanos. Mas aí o cara esquece isso tudo aí e ele só consegue ver o seguinte: surgiu uma classe trabalhadora industrial. Surgiu do nada, assim. Brotou do chão. Sabe? Do chão saiu uma classe trabalhadora industrial. Beleza, vamos seguir. Liderança do Lula. E nós tivemos depois a campanha das diretas. E a constituinte, que foi uma constituinte marcada pela presença popular. Todos nós nos lembramos da mobilização que houve no país. Eu digo isso para repor a história que o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia, é por isso. Sacou? Quando ele fala que essa classe trabalhadora que surgiu em todas essas indústrias por causa do Lula. Eu juro, assim, de coração, eu juro que essa classe trabalhadora tinha surgido na indústria porque ela tinha feito uma especialização, tinha feito um curso técnico profissionalizante, tinha se capacitado, foi lá na indústria, fez um processo seletivo, foi contratado, trabalhava, entregava resultado, trabalhava direitinho e estava na indústria, estava na fábrica, estava trabalhando. Aí ele fala, esta classe surgiu por causa do Lula. Isso é a mitologia petista. A classe trabalhadora brasileira surgiu por causa do Lula. Eu juro que era o RH contratando gente qualificada e formada pelos centros de formação que funcionavam bem naquela época, de capacitação para serviço técnico, que faz muita falta hoje em dia, sabe? Tem essa paranoia de universidade, diploma, cara, é uma baita de uma furada. O ensino superior é para poucos. O que é para a galera toda é um ensino técnico. Procura aí um bom pintor, um bom mecânico, um bom torneiro, um bom marceneiro. Dificílimo. Tem fila para você encontrar, para você conseguir o horário de um cara que se trabalhe bem. Agora procura um advogado. Tem um monte trabalhando de Uber na padaria, sabe? Tem um monte aí trabalhando, entregando iFood, fazendo um monte de coisa. Tem um monte. Esse negócio de ensino superior. Mas voltando ao tema aqui, voltando ao tema. Vamos seguir. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo... Mais uma vez, você não tem a direita no mundo, nem no Brasil. Você só tem a extrema-direita. Você não tem nem centro-direito. Centro-direita, nem um pouquinho de direita mais ousada. Não, você tem sempre a extrema-direita, que é a repetição das narrativas, a repetição da mitologia petista, que fica na cabeça lá do militante, que ele acredita que é verdade, né? E vamos seguir. Inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter a eleição na Argentina de um governo de extrema-direita. É preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. Por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos. Aqui é outra coisa. O Lula falou que não queria ver ninguém falando de 64. Vocês lembram disso? De 31 de março. Proibiu. Aí os comandantes militares aí proibiram e tal. Uma coisa interessante. Vocês já repararam que essa geração dele, eles não conseguem se desvencilhar de 64, jornalista, todo mundo, ninguém consegue se desvencilhar. Então, eles contam e recontam e reafirmam e ficam inventando as histórias sobre o período eternamente. Eles vão morrer fazendo isso. Por quê? Porque quando chega 88, termina o regime militar, começa o governo deles. E eles não podem falar do período deles, porque senão é só merda também. Então, eles estão presos no passado, porque de 88 para cá,
A única vírgula que eles falam é do Bolsonaro. Então, eles não podem falar do período em que eles estiveram no poder. Porque eles não têm o que falar. Roubalheira. Cadê o Celso Daniel? O que houve com o Celso Daniel? O que houve com o Toninho do PT? O que houve com essa galera? E os 70 mil mortos por ano na violência? Corrupção em todos os municípios, estados e república. Todos os governadores do Rio de Janeiro presos. Por que você não pode falar disso? E por que o período anterior foi pior? Os números não mostram que foi pior. Não mostra que foi pior. Nenhum número mostra. O que veio depois na mão deles, né, dessa galera do parlamento, tudo esquerdista, porque quando teve a reabertura, o regime militar fez o favor de destruir todos os partidos de direita, os candidatos, todo mundo, destruiu com tudo. E a esquerda é sempre muito mais organizada. E quando teve a reabertura, para voltar para o Brasil, só tinha esquerda. Aconteceu exatamente o mesmo fenômeno em Portugal. Voltou só partido de esquerda, eles dominam lá até hoje, assim como o Brasil. Até hoje, só partido de esquerda. Mais uma cagada aí do regime militar, né? Então, você vê que a mitologia permanece e essa necessidade de estar reafirmando o quão ruim foi o período anterior para que ele não precise falar do período deles. Ele sempre pula de 64 para o Bolsonaro. Como se fosse uma coisa emendada na outra. Vamos seguir. A Comissão de Mortos Desaparecidos. A luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. Aqui ele está falando da Comissão da Verdade, que foi criada lá no primeiro governo do PT, que já começa o problema pelo próprio nome da comissão. Quando você cria uma comissão chamada Comissão da Verdade, você já está querendo dizer que o que essa comissão decidir será a verdade. Ou seja, a verdade está na comissão, não nos fatos. E na Comissão da Verdade só chamaram gente de esquerda, só chamaram guerrilheiros, só chamaram gente de um lado para debater o que aconteceu. Foi proibida a participação dos militares, dos civis, das pessoas que foram vítimas dos atentados à bomba, dos atentados a assalto que ele praticou, que o grupo dele praticou. Não foi permitido que os familiares das pessoas que o grupo dele matou participassem da Comissão da Verdade. Então, juntou a patota, combinaram lá as verdades e as indenizações, tá bom? Foram, na época, 4 bilhões de reais em indenizações e pensões por um monte de gente. Aí da galera da Mumunha. Teve Mumunha, Comissão da Verdade, Comissão da Mumunha, espalhou dinheiro por um monte de gente. Né? A isso ele chama de resgate da verdade. O nosso povo não pode esquecer da verdade, ou seja, o povo não pode esquecer da narrativa que nós criamos na Comissão da Verdade, impondo uma realidade oficial. Isso acontece até hoje, é só ver o 8 de janeiro aí. Datar esse mesmo hábito aí de impor uma verdade. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad. Se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado. Ele falou que o Lula foi preso sumariamente, ou seja, nem acusou, já foi preso, sem processo, sem nada. O que a gente vê hoje o STF fazendo é prisão sumária. O Felipe Martins está preso sumariamente. O Coronel Naime está preso sumariamente. Teve processo, não tem nada, tudo obscuro. O Lula foi preso depois de um processo que se arrastou por anos, com toda a ampla defesa, embargos de declaração. O advogado dele, que hoje é ministro do Supremo, fez centenas de embargos de declaração lá. Um monte, um atrás do outro. A mídia acompanhava durante meses. Saía todo dia de manhã na mídia assim: hoje o Lula vai ser preso. Amanhã sai a prisão do Lula. A gente acompanhou isso durante meses e meses e meses e meses. A isso
ele chama de sumária. Ou seja, é um discurso que não tem nenhum compromisso com os fatos nem com a verdade. Ele tá com o botão de Nárnia tá ligado. Tá ali contando uma história pro Mickey, pro Pateta, tá na Disney, ele tá em outro planeta. Por isso que Aristóteles falava. Aristóteles dizia, olha, seguinte, não interprete um político pelo que ele fala, é passado e alianças. Tá bom? Vamos lá. Já em 18, por um governo democrático, no mínimo, nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis. Você veja que a gente falou disso ontem. O STF, que eu chamo da PEC do cagaço, foi lá para reinterpretar o artigo 142, que não fala que as Forças Armadas têm poder moderador. Não fala. E o STF puxou isso aí, ela puxou da cartola um medo. E falou, vamos reinterpretar meu medo para eu ficar mais calmo, mais seguro, mais tranquilo, né? Porque aqui é a PEC do cagaço. Aí foi lá e deu a interpretação dele por 142. Qualquer semi-analfabeto lê, tá escrito lá o papel das Forças Armadas. E outra coisa interessante é nenhum golpe pode ser dado dentro da lei. Todo golpe, as 7 rupturas que o Brasil já teve, aconteceram todos fora da lei. Todos os crimes que acontecem aí todo dia no Brasil acontecem fora da lei. A lei não impede crime. A lei só pune o crime. O ladrão, quando tá com a arma apontada para você na rua, ele não tá pensando no Código Penal. Né? Então, essa ação do STF ontem para dizer que a Força Armada pode, não pode, não sei o quê, besteira. O dia que se alguém quiser chegar lá e meter o pé na porta, não vai ser essa lei que vai impedir. Foi desnecessário. Mas aí ele tá lembrando, olha, o STF, então vamos lembrar dos militares, o papel dos militares, né? Aí vamos olha o discurso, olha o que ele vai falar aqui agora. Lembra, quem tá falando é o comandante Daniel, formado em Cuba, guerrilha, formado em doutrinação, psicologia, dominar as mentes. Vamos lá. Porque isso aconteceu em 88. Mas por que, depois de 30 anos, os militares voltaram a organizar, apoiar uma candidatura e depois constituir um governo praticamente cívico-militar? Ele está dizendo que os militares é que construíram a candidatura do Jair Bolsonaro. Eu jurava que tinha sido o próprio Bolsonaro, com sua desenvoltura no Congresso, quando ele fala, porra, tem que morrer mesmo, tem que prender mesmo, acabou, porra! Lembra? Quem não lembra disso, né? Quem eu acho que alavancou o Bolsonaro demais, né? Maria do Rosário. Com aquele negócio, você é estuprador, vou te dar um tapa na tua cara. Aí o Jair dá que eu te dou outro. A Maria do Rosário foi quem catapultou o Bolsonaro pro povão. Começou a rodar meme pra tudo quanto é lugar.
Aí ele se candidatou à presidência do Congresso, quem lembra disso, né? E deu várias declarações. O preso lá de Pedrinha tem que se fuder mesmo. Hein? Quem lembra disso aí? Foram esses eventos que catapultaram o cara. Mas ele tá dizendo não, quem organizou foram os militares, tudo. Praticamente colocaram ele no poder e formaram os ministérios, formaram fizeram toda a composição do governo. Foi um governo militar. Olha a cabeça do cara. Porque vamos lembrar que a maioria do Estado-Maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou de uma maneira humilhante 3, 4 generais de 4 estrelas do seu governo. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro... Vocês repararam ele se contradizendo na frase seguinte? Levou 2 segundos para ele se contradizer. Os militares que mandavam em tudo. Mas o Bolsonaro demitiu de forma humilhante alguns generais. Eu acho que um desses aí foi o Santos Cruz. Eu acho. Né? Mas vamos lá, vamos seguir. Bolsonaro, e com 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. Vamos lá de novo. Esses generais aí que estão sendo investigados, você acha que ele está falando do general do Lula? Você acha que ele vai citar o comandante do GSI, o general do Lula? Você acha que ele vai citar a imposição de sigilo de 100 anos que o Lula colocou em cima dos nomes dos militares que estavam na guarda do Planalto naquele dia? Como o STF vai criando a narrativa, vai expandindo a narrativa, né, e vai ampliando o alcance do inquérito e vai chamando todo mundo, ele já considera que esses militares são culpados. Eles estavam juntos lá no 8 de janeiro. Né? É a mitologia que ele está reforçando. Eu sei que ele não acredita nisso que ele está falando. Mas ele sabe que ele está falando para milhões de pessoas. E que ele está falando para militância. Então, esses políticos profissionais sempre sabem que eles estão falando para militância. Então, é um discurso programático. Ele sabe o que ele está botando na cabeça do cara é o argumento. Escuta o que eu estou falando, decore e repita. Então, por isso que essa fala serena, tranquila, que ele vai armando a galera com argumentos aí dentro da mitologia do que eles criaram. Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares. E o sistema de promoções. E a prevalência do poder civil do presidente da República. Olha que interessante. Ele está falando, ó, nós temos que ir lá na formação do militar. Ele não pode sair das escolas de formação militar não sendo um cara de esquerda, não sendo um militante. E a gente tem que mexer no sistema de promoções. Por quê? O cara que escapar sem ser militante, ele não consegue alçar os outros cargos, os outros postos. Ele está falando claramente. Temos que agir na educação militar para que ele já saia de lá um militante, porque hoje os militares não estão saindo militantes. E a gente usa o sistema de promoção para punir os revoltosos que escaparem do controle da ideologia. E o cara não consegue ir a lugar nenhum. Como ontem nós vimos a declaração de um comandante militar lá na Venezuela falando sobre a proibição de se criticar qualquer instituição da Venezuela. Que as Forças Armadas vão participar dessa perseguição lá. Ou seja, eles querem que o cara saia formado de uma escola militar, tal como hoje sai da Venezuela. Prontinho a serviço
do partido. Sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O Ministério da Defesa foi esvaziado. O GSI é uma aberração. Existe o Ministério da Defesa, por que existia um GSI? Que cada vez mais acumula poderes. Agora o cibernético, a nuclear, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a segurança do presidente. Os militares têm um sistema de inteligência próprio, têm escolas próprias, hospitais próprios, previdência própria, educação própria. O Poder Civil, e o Supremo está dizendo isso, se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta casa e na Câmara 2 projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco, que estão paradas. É preciso que publicamente o país todo debata o papel das Forças Armadas, democraticamente, até para o Brasil ter umas Forças Armadas à altura do que o Brasil é. Tá vendo? Vocês viram, né? Vocês viram ele falando, ó, qual o grande problema hoje? Tá falando do GSI. O GSI tá acumulando várias funções. Segurança institucional, né? O GSI executa as funções que o Ministério da Defesa não é capaz de fazer e que o Brasil precisa fazer. São missões mais específicas. O Ministério da Defesa foi criado lá pelo Fernando Henrique, lá atrás. Acho que foi o Fernando Henrique. Acho que foi. Porque quando você fazia a reunião ministerial, estavam presentes na reunião ministerial o ministro do Exército, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica. 3 estranhos no ninho ali. Um monte de esquerdista na mesa e os 3 milicos ali olhando assim. Não podia rolar nenhum tipo de conversa estranha, nem mumunha naquela mesa. Aí criaram o Ministério da Defesa para quê? Vamos botar um civil indicado por nós e a gente não precisa mais chamar os ministros de Exército para cá, Marinha Aeronáutica, e a gente fala com o nosso civil, que é dos nossos aqui e tal. Aí tiraram os militares das reuniões. Beleza. Ok. Maravilha. E botaram os ministros aí da defesa que, meu Deus do céu, não sabia a diferença entre uma asa e uma asa rotativa e uma hélice. Então, os militares reclamavam, né? Era difícil conversar com o ministro de defesa, não entendia porra nenhuma de defesa, não entendia nada e tal. E ele fala aqui, ó, os problemas das Forças Armadas, eles têm hospital próprio, sistema previdenciário próprio, eles têm autonomia, eles não dependem da gente. Se a aposentadoria dele estiver na minha mão, ele fica na minha mão. Se a família dele, ao se tratar no hospital, depender de mim, ele fica na minha mão. É isso que ele está dizendo. Doutrinação nas escolas e a eliminação de todas essas conquistas que os militares tiveram ao longo do tempo, né, de ter dentro do seu próprio orçamento, do seu controle, as suas unidades militares, seus hospitais, sua previdência, sua porra toda separada lá, que eles contribuem, problema deles lá. É isso que o cara tá dizendo, tem que acabar com isso tudo. E aqui também ele tá indiretamente falando que tem que acabar com o GSI. Por que ele acha que tem que acabar com o GSI? Porque tá fora do controle deles. Se eles puderem controlar o GSI, aí ele muda de ideia. Ele vai, a partir desse momento, falar, não, deixa como tá. Porque, realmente, o Ministério da Defesa, através das forças, não consegue executar alguma das missões que estão hoje com o GSI. Da parte cibernética, segurança nuclear, tem vários itens ligados. E o GSI coordena tudo, fica ligado à BIM, Polícia Federal, ligado a várias coisas. É saudável a esse compartilhamento e a segmentação na gestão pública dessa questão de segurança institucional. É saudável. Mas essa galerinha aí, eles nunca olham aquilo que é saudável para o Estado. Ele olha e fala o seguinte,
Isso tem um poder que eu gostaria de ter. Isso me atrapalha em algumas coisas. Então, ou isso passa para o meu poder, eu vou destruir isso. Isso tem que acabar. Porque eu não tenho controle sobre isso. E lembra, eles não trabalham pelo Brasil, eles trabalham por eles. Né? E ele está dizendo às claras aqui. Porque o Brasil é uma potência de per si, desigual, injusta, mas é. Basta olhar o mundo. Não é só porque somos a 10ª economia do mundo. Não é só porque temos uma agricultura das mais modernas do mundo e uma pecuária. Não é só porque temos uma estrutura energética limpa e moderna. E temos as bases tecnológicas para reindustrializar o Brasil, porque é uma demanda no mundo hoje. Nesse mundo que nós estamos vivendo, quem não tem autonomia, soberania e segurança alimentar, energética e tecnológica, não sobreviverá. E precisa ter poder militar, pacífico, como está na nossa Constituição. A nossa agenda no mundo, o nosso presidente tem deixado claro, é a luta contra a fome, contra a desigualdade. Cara, alguém tem alguma dúvida que as Forças Armadas do Brasil são pacíficas? Eles não incomodam o pessoal de fronteira. A fronteira do Brasil é um negócio super tranquilo, não tem conflito. Eles não incomodam as operações. Volta e meia acontece aí a interceptação de algum avião e tal. Mas fora isso, cara, aqui é super tranquilo, super pacífico. O princeso Luiz Felipe falou na Comissão de Relações Exteriores que ele, e Defesa, né? Que ele estava propondo novas funções aí para o Exército em operação de fronteira contra o crime organizado e tal. Os chefes militares foram contra. Não, deixa eu na minha pantufa aqui, tá super tranquilo, o que eu vou fazer lá? Caíram fora. Só ver pegar o princeso para falar aí, tu vai ver. Pode procurar no YouTube ele comentando sobre relações exteriores e defesa, as propostas que quem fala muito disso é o Salles também. Né? É o Salles. Então, essa proposta que eles fazem de uma forças armada forte e pacífica, estranha, né? É tipo assim, você tem que ser forte, né? Aquele cachorro que tá na coleira, mas eu sou o seu dono, você me obedece. Você é pacífico, você não ataca ninguém. Não ataca quem eu gosto. Quem eu mandar você atacar, eu solto a coleira e você vai lá e ataca. Que é o que faz o exército da Venezuela, faz o exército da Nicarágua, o exército russo, dos amigos do PT. Todos trabalham assim, forças armadas pacíficas, doutrinadas e obedientes ao chefe do partido, ao líder. Você vê que ele tem toda uma ideia de reconstrução do Brasil, transformando isso aqui no Cubão. É um Cubão. A grande Cuba. Desigualdade é a luta pelas mudanças climáticas. Essa é a nossa agenda. É a luta pela democracia. Porque a democracia está em risco, sim, no mundo. Não é só no Brasil. É um período histórico, um ciclo histórico que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a realidade. Não só porque nós tivemos 137 conflitos militares, estamos tendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra contra o povo palestino, e estamos vivendo situações de instabilidade no Peru, no Equador, de um governo... Já vimos, né? Que o cara é pró-Hamas. Israel não está lutando contra os palestinos. A Palestina fica do lado ali. Ele está lá dentro da faixa de Gaza. Não está lutando contra a Palestina. Mas ele fala, uma guerra contra os palestinos. Não era contra o Hamas. De reação ao ataque. Né? Tá vendo, né? Já de extrema-direita na Argentina. Então é preciso recordar para que não se repita. Mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil.
Você vê, esse termo social, eles usam, é meio que uma camisinha, né? Eles usam quando eles querem foder alguma coisa. Você, por exemplo, se você fala assim, olha, existe a contabilidade. É verdade. Mas existe a contabilidade social. Aí você fala, já não entendi. Ou é contabilidade, ou é outra coisa. Contabilidade social é outra coisa, né? Então você fala, ó, nós temos uma alfabetização. É uma coisa. Aí o cara fala assim, nós temos uma alfabetização social. Aí você já sabe que é mumunho, é treta. Aí ele fala, nós temos uma democracia. Aí é uma coisa. Agora, democracia social é outra coisa, que não é democracia. Ele defende a ausência de democracia e a imposição de uma coisa chamada democracia social, que nada mais é do que partido único, só o PT, né? Sem concorrente. Se possível, esquema Venezuela-Cuba, que não precisa nem ter eleições. Lá é onde foi formado Cuba. Você tem eleição regional, é assim. Em Cuba, como é que se escolhe um presidente em Cuba? Você tem o partido em todos os bairros, todos os municípios lá, tal, que monta o representante local. Se você quiser ser candidato local ali, daquela região, só tem um partido. O partido precisa te aprovar como candidato. Então o partido escolhe o cara mais esquerdista que tiver ali. Aí o cara é eleito representante daquela região. Aí esse cara vai pro parlamento cubano. E o parlamento cubano é que escolhe o presidente. Aí você vai ver lá, tem 200 parlamentares, o cara é eleito com 350 votos. É um negócio assim, louco. É impressionante, porque o cubano nunca votou para presidente. Ele não consegue. Ele vota para o representante local. O representante local, que é autorizado pelo partido, depois vai lá para escolher quem vai ser o presidente do partido. E o partido indica dois caras lá. Fala assim, ó. Imagina que você está no teu bairro e tem o representante do teu bairro que é autorizado pelo PT. O PT autoriza você a concorrer lá no teu bairro, aí você é eleito lá no teu bairro. Aí depois você vai para o Congresso Nacional, que só tem candidato do PT de todos os bairros, que se juntam para votar nos candidatos escolhidos pelo próprio PT. Aí você vai chegar lá e falar assim, olha, eu tenho aqui candidato a presidente esse ano, o ano das mudanças. Nós temos o candidato à reeleição, que é o Lula, e nós temos o Haddad, que é o concorrente dele. Aí o parlamento se junta, o parlamento escolhe entre o Lula e o Haddad. Aí no outro ano é entre o Dirceu e a Dilma. Entendeu? É assim. Aí vai. Essa é a democracia perfeita, social, que essa turma defende. Ele fala, aqui em Cuba todo mundo vota. Todo mundo vota. É a festa da democracia. E os representantes do povo escolhem um presidente. Isso é muito democrático. É assim que funciona. E é o sonho desses caras. Acabar com as eleições diretas e ficar nesse esquema de controle da oposição, controle dos partidos e a eleição através, né, de um parlamento totalmente controlado. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não. Viu? A revolução que tem que ser feita no Brasil é retirar a propriedade das pessoas, retirar a renda das pessoas e distribuir. Mas como é que você distribui? Eles fizeram isso em Cuba. Você vai pegar todas as propriedades, passa para o governo. O governo dá para quem ele quiser, distribui. Você vai pegar todos os negócios e passam a ser propriedade do governo. Depois ele distribui a renda lá do jeito que ele quiser. Então ele está aqui em 2024, em pleno Congresso Nacional, com a imprensa aplaudindo, né? Você tem lá uma claque de palhaços ali aplaudindo. A proposta do cara é de acabar com a propriedade privada, né? Acabar com que a Marihuana Shauli falava, acabar com a classe média, com esse pessoal mais rico, acabar com todo mundo. Isso aqui é maravilhoso para você jogar na cara dessa turminha aí, ó, da Faria Lima, essa galera que fez o L, esses banqueiros, a galerinha da Carta pela Democracia, aquele bando de filha da puta que assinou aquela merda, né? Olha aí,
Vocês estão satisfeitos? O projeto dos caras tá aí. Acabar com você. Você empresário petista. Você industrial petista. Você banqueiro petista. O projeto dos caras é tomar tudo teu, otário. Imbecil, idiota, otário. Olha aí o projeto dos caras. Acabar com você. Galera, toma mais uma dose aí de Engov aí, ó, o Dramin. Vamos aí, vamos reforçar o remédio, hein? Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Olha aí. Olha aí. Os maiores amigos do PT é a galera do banco, são os banqueiros. Olha aí, seus babaca. Olha aí. O governo se endivida, vai lá, pega empréstimo com o mundo inteiro, pega empréstimo adoidado, tá gastando dinheiro à torto e direito, gastando que não tem, secou o dinheiro dos bancos de tanto dinheiro que pegou. Aí na hora de pagar, olha o discurso dele. Pagou 700 milhões de dívida, de juros da dívida interna. Ele já está dizendo indiretamente, a minha proposta é não pagar dívida nenhuma, foda-se os bancos e vocês. Não posso pagar dívida de banco quando eu tenho gente passando fome. É o que ele está dizendo aqui. Capturaram? Agora, ele fala assim, 1% tem mais dinheiro do que não sei quantos milhões. Você imagina o seguinte, você é dono de um shopping, você vai construir um shopping. Para você fazer um shopping, você tem que ser nem milionário, você tem que ser bilionário. Custa muito dinheiro, vai custar 200 milhões, 300 milhões, 400, 500 milhões para você construir um shopping. Aí você vai lá e coloca todos os lojistas, funcionários, todo mundo trabalhando lá e tal. Aí você pega depois a rentabilidade das lojas, rentabilidade de cada um, salário de todo mundo e tal. Quando você soma aquilo tudo, dá menos do que a renda do dono do shopping. O dono do shopping ganha mais do que todo mundo. Aí eles botam isso na estatística falando, como é que pode? Que absurdo, olha só, uma pessoa ganha mais do que 10 mil pessoas. Só que você não constrói um shopping sem essa pessoa. Você não tem uma companhia aérea se você não tiver um bilionário que compre as aeronaves, que compre as licenças, monte toda a estrutura. Você não consegue se você não tiver. Você precisa dos bilionários. E ter os bilionários significa que você precisa dessa diferença. Você precisa dessa diferença. Não tem jeito. Se você mora num prédio, quando você vai comprar um apartamento num prédio, você vai lá na planta, o cara fala o seguinte, olha, apartamento do primeiro andar é uma merda, porque tem barulho. Aí o cara estaciona, entra com a motoca lá, faz barulho, tal. Porra, é mais fácil. Se tiver um ladrão, ele escala, entra pela tua janela. Esse apartamento do primeiro andar é mais barato, tá? É mais barato. Pega um sol ruim de tarde, o outro lado que pega o sol da manhã é um pouquinho mais caro. O que tem a garagem, para você estacionar um carro, é um pouquinho mais caro. O que tem 2 vagas de garagem é um pouco mais caro. Isso tudo vai ver na planta. O cara que mora na cobertura, que ele tem praticamente 2 apartamentos, um em cima do outro, é mais caro. Então, quando você constrói um prédio, naturalmente, você já tem todas as desigualdades ali. Inclusive, você tem o porteiro, que é o mais pobre de todos ali. Isso é natural. Isso é natural. É ultra natural. Tá, então você tem que dar as condições para que as pessoas possam mudar de nível sem ter nenhum tipo de imposição, mas que seja mérito de cada um. Então, a desigualdade é super natural. Se tu pegar e entregar para cada brasileiro R$1 milhão, um ano depois, você vai ter um monte de empresário, vai ter um monte de fudido, um monte de gente vai morrer pelo caminho, o outro gastou 1 milhão de puta, o outro gastou 1 milhão de droga. E
vai estar tudo desigual de novo. Para que você construa uma igualdade, é preciso muita violência, muita força, para você fazer com que todos sejam iguais. Ou seja, a proposta da eliminação da desigualdade social é uma proposta de força, é uma proposta agressiva de eliminação de direito e imposição de vontades de um burocrata. Pegaram aí? Vamos seguir. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo, fica, como se diz, o voo de galinha. Para desenvolver esse país e para ele encontrar o seu destino, é preciso fazer uma revolução social, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional. Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Vocês lembram a última vez que alguém falou 50 anos em 5? O que aconteceu? JK. JK foi lá no exterior, pegou uma penca de empréstimo, veio aqui no Brasil, pegou a máquina de dinheiro, rodou a máquina de dinheiro, gastou 50 anos de orçamento em 5. Gerou uma puta de uma inflação, uma baita crise. JK, quando tentou fazer 50 anos em 5, construiu Brasília, essa merda. Aí agora a proposta dele é fazer 100 anos em 10. É consumir 100 anos, um século de orçamento em 10 anos de governo deles para construir o sonhado Brasil do futuro dessa turma aí, que é uma democracia social. Ou seja, eles querem destruir o Brasil em 10 anos e condená-lo a 100. É isso aí. Nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. E o Brasil tem um papel no mundo, e o Lula o está demonstrando com a sua liderança. O Brasil tem um papel na América do Sul. Difícil pela situação da América do Sul, mas possível pela necessidade. Porque nós temos que criar uma infraestrutura logística para o Pacífico, porque a economia da América do Sul já se voltou para a China. O principal investidor, o principal mercado já é a China, da Colômbia ao Uruguai, incluindo o Brasil. Nós precisamos de uma integração energética, nós precisamos juntos preservarmos a Amazônia, com os países da Amazônia. Nós precisamos juntos enfrentar o problema da imigração e o problema do narcotráfico e do crime organizado, juntos na América Latina. O mundo vive uma contradição absoluta. A Europa está estagnada em crise, em guerra, não cresce, a população não cresce e não aceita a imigração. A imigração já se provou aqui nesse país e nos Estados Unidos, ela é um fator de desenvolvimento, ela é um fator que permite o país repor população. Os países estão deixando de crescer suas populações. Então, é mentira que o imigrante rouba emprego. Pelo contrário, o imigrante, como nós, esse país aqui se industrializou por causa da imigração. Porque os... Você vê que ele está tendo todo o cuidado de falar de imigração sem falar da hégira, que é a invasão islâmica, né? A Europa está realmente economicamente estagnada, está de população estagnada, mas são as pautas woke que eles mesmos defendem, que a esquerda europeia defende, né? Vai curtir a vida, esquece esse negócio de família e tal. Então, você vê, ele traz a consequência de uma política que eles adotam como um problema e também se mostra como solução. A esquerda sempre faz isso. Eles provocam o problema, se colocam como solução, aumenta o seu poder. Provoca o problema, traz a solução e aumenta o seu poder. E vai num ciclo, vai num ciclo, vai num ciclo. Problema migratório?
Realmente, nunca foi problema para os Estados Unidos, nunca foi problema para a Europa, nunca foi problema para o Brasil. O problema da violência a partir dos imigrantes, da imposição cultural a partir da égera dos imigrantes, é um problema terrível. Tem várias cidades americanas lá que tu vai ver 70%, 80% da criminalidade vem dos imigrantes. E você não quer que os países tomem providências quanto a isso? Você não quer? Política de fronteira é problema de cada país. Cada país resolve do jeito que quiser. E o nome disso é soberania. O Brasil não tem restrições. Nunca teve. Você vê, venezuelano pode vir à vontade pro Brasil. É só pegar a reta. A gente aqui ainda abraça, abriga. O Brasil sempre foi isso. Imigração nunca foi um problema no Brasil. Zero. Zero problema aqui. Tem muito espaço, tem muito trabalho. Imigrante aqui... Da onde que surgiu esse negócio de que imigrante toma emprego aqui? Quem foi que falou isso? Desconheço completamente aqui dentro da direita, das nossas bolhas, seja lá o que for, que imigrante toma emprego aqui. O que a gente viu várias e várias vezes aqui é imigrante boliviano chega para o mercado de manufatura em São Paulo sendo explorado. Trabalho escravo lá. Trabalhando lá 18 horas por dia. Isso nós vimos. E o problema não está no imigrante, está no empresário que faz isso. Então, eles trazem sempre um negócio de uma forma tão simplificada, né? Mas lembre, a solução sempre está com eles. Eles têm a solução. O problema, quem provoca são os outros. Inclusive, os problemas que eles causam. A culpa é dos outros. A gente vê isso o tempo todo, eles falando do Bolsonaro. Os ingleses criaram uma infraestrutura nesse país para levar nossos produtos primários, e a Primeira Guerra Mundial permitiu que a mão de obra que tinha vindo para o Brasil, os imigrantes europeus, iniciasse o processo de industrialização desse país, que depois da Revolução de 30 e da figura de Roberto Simons, que... Avisa para ele aí que a imigração europeia para cá começou bem antes, tá? Bem antes, tá? Tá na fundação do Brasil. Nós temos 500 anos de imigração europeia para cá, tá? 500 anos. Inclusive, você tem que botar nessa conta a imigração forçada de escravos para cá, tá? Tá na conta também. Mas com a Lei Áurea, com a contratação de mão de obra integral, não tinha mais trabalho escravo no Brasil, houve um boom da importação de mão de obra europeia, somado com a crise europeia, que ele não está falando aqui. Você pega a biografia do Barsi, que é o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, ele fala do avô dele chegando no Brasil. Acho que é o avô dele chegando no Brasil. E ele veio da Espanha. E ele fala que o avô morava numa cuenca. Eu acho que é avô ou pai, eu não lembro se é pai. Eu acho que é o pai. Ele morava numa cuenca. O que é uma cuenca? Era um buraco numa parede. Morava num buraco numa parede na Espanha e catava comida na rua. Quando eles conseguiram um recurso para vir para o Brasil, chegaram no Porto de Santos. O pai dele com a esposa olhou para o Porto de Santos e viu uma série de lixeiras. Essa lixeira grande, um monte cheio de lixo. Ele olhou lá do navio e falou para a esposa assim: estamos salvos. Comida a gente já tem. Esse imigrante veio para o Brasil no início do século XX por conta das chagas europeias, por conta da Primeira Guerra Mundial, né? A Guerra Civil Espanhola, um monte de consequências lá de decisões políticas e guerras na Europa que trouxeram um monte de imigrantes para cá, combinando com a questão da carência de mão de obra, que é a grande oferta de terras. O imigrante tinha a possibilidade de ter sua terra, que já era impossível lá na Europa. Então o cara vinha para isso. Mas ele traz isso como algo construído pela esquerda. A esquerda são os méritos da esquerda. Foi fulano, foi suclano que trouxe e tal. Porra nenhuma.
Tem que ter derrotou saco. a visão agrarista, fez o país ser o que ele é hoje, sempre pela mão do Estado. Dizer que o Brasil não precisa do Estado é não olhar o tamanho do Estado dos Estados Unidos, o tamanho que os Estados estão jogando esse papel na Europa. Todos os países do mundo estão se autoprotegendo, porque a pandemia e a guerra da Ucrânia mostrou que um país como o Brasil não pode depender do fertilizante, dos produtos farmacêuticos, dos produtos químicos, da tecnologia, até dos agrotóxicos, que espero deixem de existir nos próximos 10 anos, do resto do mundo. Nós precisamos produzir aqui. Então, é hora de completar. Olha a incoerência. Ele acabou de falar no parágrafo anterior sobre o mundo se abrindo para a China. Que a gente tem que se conectar com o mercado chinês. E agora ele fala que a gente tem que produzir tudo aqui. E aí? Mas como ele fala de uma maneira suave e tal, a galera da mitologia, a galera ali os petistas, eles não conectam Lé com Cré, né? Então ele acabou de falar, né? Vamos abrir os mercados, vamos abrir nossa passagem para o Pacífico, a gente tem que se integrar com a China. A China é o grande mercado, não é, o grande mercado é a Europa e os Estados Unidos. A China é o grande mercado, não sei o que e tal. Agora ele fala, não, a gente tem que se proteger, tem que produzir tudo aqui. Mas ontem a porra do partido dele vendeu a Fibras para os australianos. Uma das empresas mais importantes do nosso mercado de defesa aqui. Empresa brasileira. Ou seja, não existe relação entre a realidade e o discurso. Vocês estão vendo aí, né? O discurso tem que ser belo. Tem que ser bonito. Não precisa ser real. Mas vamos seguir. A Revolução Brasileira. A tão esperada Revolução Brasileira é a Revolução Democrática que nós precisamos fazer. Que, repito, o Brasil precisa de uma revolução social. E, nesse sentido, João Goulart foi um precursor. Agora dá uma falha no vídeo lá, é do próprio vídeo lá. As Forças Armadas para defendê-la, e eles tentaram dar golpe em 50 com Getúlio, em 55 deram um golpe que um contragolpe militar impediu, deram golpe em 61 que o Brizola e o povo e a Brigada, o Terceiro Exército impediram, e deram em 64. Vejam bem, é todo um período histórico que nós temos. Então, João Goulart defendia exatamente as reformas de base, a reforma universitária, urbana, agrária, tributária. Vamos lembrar isso. Era a bandeira e a soberania, porque um país como o Brasil não tem, eu disse isso, muita gente não gosta, independência na sua política econômica. Porque as forças econômicas internas e internacionais acabam, quando não conseguem via a pressão financeira, o fazem com sanções, bloqueios que nós assistimos hoje no mundo, inclusive contra Cuba e a Venezuela. Então o Brasil precisa de um pacto nacional, de um... Você viu, né, que o problema da Venezuela é o bloqueio americano. Já viu, né? A mesma cantilena de Cuba agora migrou para Venezuela, que a carência venezuelana é derivada do embargo americano. Olha aí. Um acordo nacional para que as forças políticas, as forças que representam tanto as classes trabalhadoras como setores importantes do empresariado e as camadas médias, democráticas, progressistas, se unir em torno de um programa. Não é possível que o Brasil perca outra oportunidade histórica, porque já abriu uma janela de oportunidade histórica para o Brasil. Por causa... Opa, isso aí é fala do Guedes. Essa fala é do Guedes. O Guedes estava prevendo que ia acontecer um retorno de investimento americano mais próximo, pós-pandemia, ia ter um retorno de investimento americano mais próximo dos Estados Unidos e não do outro lado do mundo, na China, não exclusivamente com a China. O americano descobriu que até papel higiênico era chinês. Faltou tudo durante a pandemia lá. Eles falaram, isso não pode ficar assim. O Trump falou, isso não pode ficar assim. A gente tem que trazer os investimentos para próximo dos Estados Unidos, para o próprio país. Tanto é que o México hoje já é o maior fornecedor dos Estados Unidos, já passou a China.
Essa é a janela de oportunidade que o Guedes falava que o Brasil ia perder por conta de instabilidade jurídica, né? Problema de formação, problema de mão de obra, problema de ambiente econômico, problema de confiança jurídica, estabilidade econômica, parte fiscal. Nós não fizemos o dever de casa em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Nós somos um terreno pantanoso para qualquer tipo de investimento. Nós vimos ontem, as empresas aéreas não querem saber do Brasil. Nós temos a cada 1,2 milhão de voos nos Estados Unidos tem um processo. A cada 280 no Brasil tem um processo. Isso é assustador. O Brasil é hostil ao investimento e o Guedes falou, nós vamos perder essa janela. E ele está falando, nós estamos perdendo essa janela. Aqui ele estava escutando o Guedes falar, está falando a mesma coisa. Da transição energética, por causa da transição ambiental, por causa das consequências do surgimento da China, da Índia, da Rússia, da Turquia e do Irã como potências, há uma oportunidade, que é preciso reestruturar o capitalismo no mundo. E o Brasil tem essa oportunidade, mas para isso o Brasil precisa internamente de uma unidade, de uma coesão, para que nós tenhamos força para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Essa unidade e essa coesão que ele pede é a eliminação de todos os opostos. Pensamento único, doutrina única, unidade, coesão, eliminação de todos os diferentes, todos os opostos. A partir dessa coesão, eles acreditam que aí o Brasil consegue alavancar. Ou seja, esse discurso manso, esse discurso sereno aí, de um dos caras mais perigosos da história do Brasil, que é esse aí que vocês estão vendo, né? É uma ameaça ao Brasil. Né? Um monte de gente fala, ó, o PT em São Paulo nunca lançou um candidato, sempre lançou ameaças. O povo paulista sempre tentava votar do outro lado porque o candidato era uma ameaça ao Brasil e ao povo de São Paulo. E é o que ele está dizendo. Precisamos de uma unidade nacional. A unidade significa a ausência da discordância. A democracia social deles, que é o que eu já comentei aqui, é a ausência de democracia. A proposta do PT é o fim do Brasil, como a gente conhece hoje, e o Cubão. Aí eles acham, né, que a partir disso o Brasil vai deslanchar, vai se tornar uma nova China, né, que é o sonho deles. E essa geração deles já está morrendo. Lembra, aos 60 ele já tinha 20 anos de idade, já está com 80 aí. Esses caras já estão morrendo. O Lula falou, tem que fazer a revolução, eu tenho que mudar o Brasil antes de eu morrer. Ele é da mesma geração. E esses caras estão apertando fundo no acelerador. Já estão aí, ó. Ele está no Congresso Nacional ameaçando o Brasil. Ameaçando o Brasil. Precisa. Muito obrigado. Caríssimo Zé, nós que agradecemos. Não só agradecemos em primeiro lugar o vosso aceite ao convite para estar aqui presente. Agradecemos também as luzes que você traz para essa sessão, olhando sobretudo para o futuro. Meu Deus. Na hora acabou o efeito do Dramin. Meu Deus. Deixa eu trazer aqui os comentários da minha família. Hoje foi duro. Ah, que acidez no estômago. Ai, meu Deus do céu. Foi brabo, foi duro. Vocês viram que eu não pude olhar os comentários, né, durante a live. Queria agradecer, estão 360 pessoas ao vivo aí. Obrigado a todos. Eu vou acabar hoje meio-dia porque eu tenho esquecido do F5. Puta sacanagem com os caras. A gente não pode fazer isso, não. Então, se você tá aqui escutando a gente, viu essa análise e gostou, dá uma curtida no vídeo aí, compartilha esse vídeo, análise completa aí do depoimento, né, da discurso de ameaça ao Brasil feito pelo Dirceu. Futuro candidato a presidente pelo PT, pode anotar, tá? E você também pode se tornar membro. Sábado nós vamos ter uma live exclusiva aí, só para membros, sobre história do Brasil.
Eu vi que tinha bastante mensagem, bastante coisa. Uma pena, eu vi várias interessantes. O pessoal perguntou pelo Yves Rublé, que é aquele cara que deu a bengalada na cabeça do Dirceu. Vocês lembram disso? Dirceu passando no corredor, um coroinha de suspensório, barba branca. Parece até o palhaço no futuro, viajante do tempo, o palhaço lá no futuro. Vai lá e deu-lhe, olha, cabong na cabeça do Dirceu com a bengala. Rublé, eu acho que morava na Bélgica. Aí ele teve no Brasil para pegar uma documentação, acho que ele ia casar, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Cara, morreu. Morreu. Deu uma situação esquisitíssima lá, tal. Podem procurar Yves Rublé e Dirceu, por aí. E aí você vai ver que tem umas histórias muito esquisitas. Vamos lá. Então, eu tô aqui com uma acidez. Vocês não fazem ideia. Vocês viram que eu bebi água umas 2 vezes. Não, gente, é com sinceridade, tá? Isso me faz mal. Isso aqui hoje foi um sacrifício tremendo. Que isso aí são os inimigos do Brasil, cara. São os inimigos do Brasil. Não tem jeito. Não tem jeito. São os inimigos do Brasil com esse discurso mofado que a gente viu aí na descrição até do próprio vídeo. Discurso mofado, né? O Olavão falava do Dirceu no Troll Speak, por quê? Porque o Olavo morou com o Zé Dirceu. O Olavo tem história pra caralho. O Olavo morou com ele. Ai. Amanhã e sexta tem um Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Terá Michel Temer e Ronaldo. Eu quase fui no Fórum da Liberdade em Poa. Eu fiz o roteiro de um documentário aí sobre o período do Guedes e não vai ficar pronto aí a tempo aí pro Fórum da Liberdade. A ideia era transmitir lá e o Palhaço estaria lá. Ele vai ter um outro planejamento aí de exibição. Um documentário ficou sensacional. Bom, sou suspeito, né? Mas teve uma equipe muito boa trabalhando aí. O Paulo do Dextra. Paulo Dextra aí, vocês podem procurar. Analista político aí, gaúcho. E ficou muito bom. Ele que tava pilotando tudo, tá? E, bom, teria mais informações, mas eu não posso falar ainda. Beleza, gente? Então, não esqueça de curtir, compartilhar. Se puder aí fazer um superchat. Eu vi passar uns superchats ali, eu vi passando, mas não pude acompanhar. Tá o Pix aqui embaixo. Agora, até uma carteirinha de Bitcoin tá disponível aí na descrição do vídeo. Eu peço encarecidamente, se algum de vocês tem uma carteirinha Bitcoin, para mandar 1 centavo lá, só para eu testar se está funcionando. Manda 1 centavo lá na Lightning. Manda 1 centavinho lá, só para ver se está tudo configurado direitinho. Lá para a carteira do palhaço. Beleza, gente? Vou botar aqui o vídeo do palhaço e a gente se vê amanhã. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí, Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.